Desde já eu quero declarar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, porque eu creio que Ele opera em seu favor e Ele se manifesta para fazer o sobrenatural na sua vida. Esse é o Devocional à Busca, ou A Busca Devocional. Para você que tem buscado em Deus uma direção, para você que tem buscado força e a condição em Deus para vencer tanto na sua vida hoje, na sua vida física, quanto para você alcançar o principal, que é o reino dos céus, que é a sua salvação. Então, se você tem buscado isso, esse devocional é para você, esse canal é para você. Hoje nós vamos meditar no que está aqui no livro de Salmos, capítulo 46. Embora você vá acompanhar comigo aí na tela, se você tem sua Bíblia física, é importante que você separe a sua Bíblia, Salmos 46, pega uma caneta para você grifar cada detalhe que Deus falar com você. Nos próximos 10 minutos, 12 minutos, vamos estar aqui em comunhão com Deus. Daqui a pouco eu vou fazer a oração para abençoar a sua vida. Inclusive, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva. E se essa meditação te ajudar, curte esse vídeo e compartilha com alguém que você ama. Então, o título é assim, olha: a fé perfeita que aquele que crê tem em Deus. Aqui fala sobre uma fé perfeita. Só para contextualizar, o Salmos 46, ou o Salmo 46, ele foi escrito no momento de ascensão, de vitória, quando o rei Senaqueribe havia sitiado Jerusalém, e por causa da fé, dessa fé perfeita, Deus se manifestou, fazendo com que no amanhecer de um dia, o rei Senaqueribe, que havia se levantado com um exército de centenas de milhares de homens, caísse. Deus fez com que o povo sobressaísse diante daquela ameaça. E aqui o primeiro versículo diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É esse tipo de fé aqui que é considerado em Deus uma fé perfeita. A fé que nos leva a entender a posição de Deus diante da nossa vida, dos nossos desafios, das nossas dificuldades. Uma fé que nos faz crer que, realmente, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, independente das circunstâncias. As coisas têm saído diferente como você esperava, como você imaginava. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Ah, mas aconteceu um problema aqui, aconteceu uma situação ali, se levantou uma situação que eu não consigo resolver, que aos olhos humanos é impossível. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. É esse tipo de fé que nós precisamos despertar dentro de nós, para que diante de qualquer provação, diante de qualquer dificuldade, e nós vamos passar por provações, uma das coisas que o Senhor Jesus disse a seu próprio respeito foi o seguinte: é necessário que o Filho do Homem padeça. É necessário. Olha o que ele disse. Então nós, como filhos de Deus, em algum momento da nossa vida, nós vamos passar por dificuldades. Mas ainda nesses momentos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na angústia. Quando temos essa fé, quando temos essa confiança, nós vamos passar, nós vamos enfrentar o que tiver que enfrentar, e sempre vendo a mão de Deus sobre as nossas vidas, livrando, guardando, operando milagres e trazendo respostas, fazendo o sobrenatural. Ele segue falando assim, portanto, versículo 2, deixa eu colocar aqui: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, para você acompanhar comigo aí na tela, socorro bem presente na angústia. Aí ele diz: portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas, versículo 3, rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O versículo seguinte fala: Deus está no meio dela, dessa cidade, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Olha o que ele fala: Deus está no meio dela,
dessa cidade. Essa cidade representa você, representa a sua vida. Essa cidade representa a sua realidade hoje, representa a sua casa, a sua família, tudo que diz respeito a você. E ele fala, Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã, já a partir do amanhecer, desde o começo do dia. O Senhor Deus está te guardando, te livrando. Ele é com você para te dar vitórias, então não tem motivo para você começar o seu dia desanimado, não tem motivo para você começar o seu dia desacreditado. Olha só o que esse salmo fala. Isso é uma revelação para nós, para as nossas vidas. Desde o primeiro momento do dia, quando você abre os seus olhos, quando você pisa os seus pés no chão, Deus é com você. O Senhor está te guardando, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é a nossa condição para que nós possamos vencer a todas as circunstâncias, já desde o começo do dia. Então comece o seu dia, dia após dia, com essa fé, com essa confiança. O Senhor é contigo e Ele não vai permitir que você se abale. Ele vai te ajudar em todas as suas necessidades. Ele é com você para te dar a vitória. O versículo seguinte fala, os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Versículo seguinte, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, ele reafirma. O próximo versículo, versículo 8, diz, vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo ou no fogo. Aquietai-vos, ele fala, e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Ele fala, eu sou Deus. Aquietai-vos. Sabe o que esse aquietai-vos aqui quer dizer? Fiquem calmos. Diante de tudo que vocês têm enfrentado, o que vocês vão enfrentar, porque em algum momento, eu repito, nós vamos passar por provações, o que o Salmo 46 nos ensina é que nós precisamos estar calmos. Nós não precisamos nos desesperar diante de tudo, de qualquer circunstância. Quando você se acalma, você consegue se manter conectado com Deus. Quando você se acalma, você consegue manter a sua fé pura. Você consegue se manter firme no propósito de Deus. Então passe o que passar, enfrente o que enfrentar, tenha calma. Ele é o nosso Deus e Ele será glorificado através da nossa vida. O próximo versículo diz, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso Deus. O Deus de Jacó é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. Ele reafirma novamente. Você precisa colocar isso dentro de você, é esse tipo de fé que, segundo aqui o livro de Salmos, capítulo 46, é classificado como uma fé perfeita, que é o subtítulo, como a gente leu, a fé perfeita que aquele que crê tem em Deus. Esse é o tipo de fé perfeita. Uma fé que te leva a crer que, independente das circunstâncias, o Senhor Deus é o seu refúgio. Ele é contigo, Ele vai te guardar, te proteger, te livrar. Ele não vai deixar você se abalar, se abater diante de qualquer dificuldade, mas Ele vai se mostrar um socorro bem presente na angústia. Deus não vai falhar, se quer se atrasar. Tudo que Ele tiver que fazer por você, tudo que Ele tiver que fazer na sua vida, Ele vai fazer e você vai desfrutar das bênçãos do Senhor sobre você. Nós vamos fazer a oração, se você quiser, se você crer, pode escrever o seu pedido de oração no chat, nos comentários. Essa oração vai ter como um propósito pedir para que o Senhor nos dê força, para que Ele nos guarde, para que os próximos dias sejam dias de vitória diante de uma provação, de uma dificuldade que você tem passado.
para que você possa provar das bênçãos do Senhor sobre a sua vida e você desfrute daquilo que há de melhor. Deus tem o melhor para aqueles que são dele, para os que têm compromisso com ele, para os que vivem os princípios dessa palavra, para aqueles que acompanham a direção de Deus, que colocam em prática, que obedecem o que está escrito. Deus tem o melhor para você. Ele vai honrar a sua fé, o seu propósito, ele vai te dar a vitória. É momento de oração, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor em oração, nós estamos na Tua santa presença porque nós cremos na Tua manifestação, cremos no Teu poder, cremos que a luz do Senhor se revela a nós, se manifesta em nossas vidas para nos honrar e nos dar vitória. Nós sabemos, Pai, vamos passar por provações, por lutas, por dificuldades, mas em cada uma dessas provações o Senhor é conosco. E por isso nós louvamos ao Teu santo nome, por isso nós Te exaltamos, porque sabemos que diante de tudo, diante de cada provação, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pai, eu quero aproveitar aqui para pedir para o dia de hoje a Tua direção, a Tua força, o Teu poder, para pedir que para esse que participa desse devocional, que de alguma forma tem enfrentado lutas, que tem passado por provações, que tem passado por muitas dificuldades, que esse alcance o Teu auxílio, que esse receba o Teu socorro, o Teu poder. Receba aí agora a confirmação de Deus. A bênção do Senhor está sobre você. É Ele quem te socorre, é Ele quem te atende. Diante de todas as suas lutas, é Ele quem se mostra forte por você, para te dar a vitória. Então, nesse momento, fale com Deus, faça a sua oração, faça o seu pedido para Ele, para que Ele venha se manifestar por você, para que Ele venha te dar vitórias. Fale com Deus aí agora. Pai, eu peço que o Senhor venha trazer a Tua bênção. Eu quero aproveitar aqui para orar pelas famílias, eu quero aproveitar para te pedir a proteção, o livramento para cada filho, para esse casal, para que haja união, para que haja, meu Pai, harmonia entre eles, para que no relacionamento familiar eles possam viver em paz. Eu oro te pedindo, traz saúde. O Senhor é o Senhor que nos sara. Então que haja saúde no corpo físico, no corpo espiritual, que o Teu Espírito se manifeste para abrir portas, para conduzir, meu Deus, a vida dessa pessoa que crê, a conquista do melhor dessa terra e, sobretudo, da sua salvação. Eu te peço, Pai, nos dá força espiritual, para que nós possamos alcançar o Teu reino. Diante dessa provação, dessa luta, que essa pessoa alcance vitória e o Teu nome nela seja glorificado. É o que eu peço a Ti, eu creio que o Senhor opera dessa forma, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Se você crê comigo, diga: eu tomo posse da bênção, eu tomo posse da minha vitória, em nome do nosso Senhor Jesus. O nosso Deus é com você, independente das lutas, das provações. Deixa eu ler aqui o versículo 1 do capítulo 46 novamente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, ele fala aqui o versículo 2, não temeremos, não teremos medo, venha o que vier, haja o que houver. A nossa confiança está em Deus. Seja louvado, Pai. Seja louvado. Esse é o Devocional A Busca ou A Busca Devocional. Se inscreve no canal, acompanha, vem fazer parte dessa comunidade. E creia sobretudo, porque Deus é contigo e Ele já te deu vitórias. Que Deus abençoe. A gente fica por aqui até o próximo vídeo.